Estamos de volta, então, ao nosso programa Circuito Teses e Ideias, né? Estamos aqui com a professora Érica Vidal e passamos ao nosso terceiro bloco agora com a pergunta, né, dos participantes, as perguntas das pessoas que estão aqui ouvindo, né, e refletindo muito também sobre essa tese. Enquanto a professora Érica ficou alguns anos, bons anos, pensando sobre o assunto, estudando, pesquisando, conversando, né, nós estamos aqui aprendendo um pouquinho com ela e vamos passar diretamente a palavra à professora Eglê, que está aqui conosco, que é a idealizadora desse projeto, que vai fazer uma pergunta, né, para a professora Érica. Érica, em primeiro lugar, muito nos honra a tua presença aqui. E para a gente que está nesse processo temático de gênero e diversidade, ela é fundamental a discussão na questão da sexualidade, né, que você bem pontua na sua tese. Eu fiquei muito inquieta com a tese, porque digamos que eu participei desse processo formativo lá da DDPM, porque eu sou professora da DDPM e formadora. Então, assim, a gente vê o percurso de como é que foi e das passagens paradigmáticas de modelos formativos que até chegar nessa discussão gênero e sexualidade e os conflitos inerentes a esse processo de implantação dentro de uma Secretaria de Educação que cria um grupo específico para isso e que sofre uma série de retaliações e que passa por uma série de crises, inclusive entre as próprias formadoras, crise essas que passa também pela compreensão de cada um, né? Quando se fala em sexualidade, de certa maneira, está se falando de si, né? E isso é bem complicado, porque muitas vezes os formadores ou as formadoras, quando assumem a formação na área de gênero, de sexualidade, isso vai, de certa maneira, mostrar o que eles pensam. E, de certa maneira, quando isso chega na escola, a maneira como os professores vão se comportar em relação à temática e, ao mesmo tempo, propor atividades pedagógicas para a sala de aula, reflete também nas suas concepções. E aí entra as questões morais, as questões religiosas, que eu acho que é um dos grandes, digamos assim, um dos grandes obstáculos para se pensar a questão dos estudos sobre gêneros ou de práticas pedagógicas de processos educativos voltados para o gênero e sexualidade. Como é que foi que você percebeu essas passagens paradigmáticas e que você, digamos assim, o que resultou, o que se considerou a partir da tua temática, que faz uma etnografia e que, ao mesmo tempo, pontua as condições históricas desses sujeitos formativos, formadores e formandos. Como é que isso... O que você percebeu assim, em termos de mudança, em termos de análise e até mesmo em termos de críticas? No que a DDPM, no caso, né, pode melhorar ainda ou não, ou se estamos no caminho correto? A tua pergunta é super interessante, mas ela também está desdobrada, né, em diversas outras perguntas, né, micro-perguntas. Então, eu vou tentar dar conta do que for possível que a minha memória permitir. Né? Então, é muito interessante mesmo esse passeio que foi feito. Eu, inclusive, já falei de um primeiro momento histórico aqui, né, no bloco anterior, que foi aquele momento mesmo dos parâmetros curriculares nacionais, em que a questão da sexualidade ela é trazida para a escola, para ser discutida dentro de um modelo bem biologizante, bem preventivo, bem associativo de sexualidade e risco, né? E a necessidade da prevenção. E é bem interessante que, nesse momento, principalmente inicial dos anos 2000, essa formação em sexualidade me pareceu ter bastante prestígio dentro da CEMED, né? Tanto que eram formações que duravam uma semana inteira, né? Com uma carga horária bem significativa. Né? No entanto, a gente está falando de um outro momento histórico em que as questões de gênero, elas, ao mesmo tempo, na verdade, que elas
entram nos PCNs como ponto de pauta, de discussão, elas quase que não eram realizadas, elas entravam muito por meio da brincadeira entre as professoras em maior número numérico mesmo, né? É bem expressivo, quando elas faziam piadas sobre esses espaços em que a mulher ela se sente dominando, em casa, manipulando o marido, as grandes assim, joguinhos de poder no âmbito da família, em que a mulher ela conseguia se sobressair em relação ao seu companheiro. Né? Então, eram discussões que eram não enfocadas, na verdade, pelas formadoras, mas que acabavam surgindo em brincadeiras entre as professoras. E aí, ao passar, né, ao correr dos anos, principalmente com as mudanças de governo no país, com políticas, né, mais afirmativas, essa questão do gênero ela vai começando a entrar, né, na CEMED. E, principalmente, a partir dos anos 2011, 2012, quando uma equipe recém-saída da universidade chega na DDPM para discutir sexualidade, profissionais assim jovens que nos seus cursos de formação vinham discutindo políticas afirmativas e direitos humanos, a cara da formação ela muda muito e os debates sobre gênero eles começam a ser mais claros, mais evidentes, a se trazer teóricos para se pensar a questão de gênero dentro da escola. Das diferentes configurações familiares que surgem dentro da escola. E aí, esse momento mais, né, em proximidade de 2018, primeiro semestre de 2018, quando eu finalizo a tese, os anos conturbados, né, de grandes embates políticos e de grandes disputas em torno da categoria sexualidade e gênero. Mas, por incrível que pareça, Eglê, a gente também observou similaridades em todos esses momentos. Né? Então, por exemplo, a dificuldade de os pais aceitarem, né, os debates em sexualidade e gênero presentes desde o início das formações nos anos de 2000. Né? Então, há relatos de docentes nas formações que viveram casos do tipo, eu estou aqui trabalhando com adolescentes e pré-adolescentes e eu vou falar de menarca. E aí uma menina em sala de aula, ela faz uma cara de espanto e no final da aula ela chega com a professora e comenta, obrigada, porque agora eu descobri o que acontece comigo todo mês. Né? Em casa nunca me falaram. Né? Isso é muito forte. E no dia seguinte, quando essa professora ela volta para trabalhar, os pais da aluna estão esperando e colocam, né? Eu não quero que você fale esse tipo de imoralidade para minha filha, porque isso é uma imoralidade. Então, isso já, né, desde o início dos anos de 2000. E algo também assim que se repete e que no meu trabalho, né, eu denominei de pedagogia da correção, né, é a tentativa insistente, né, do docente, da docente, de enquadrar o seu aluno, a sua aluna, naquele modelo que a gente tem de menino perfeito e de menina perfeita. Né? Então, ele não pode balançar a cabeça assim, porque ele não é uma menina. Então, você não é uma borboletinha, você não pode balançar a cabeça assim para o seu cabelo mexer, porque você é um menino. Né? Então, essa pedagogia da correção é presente desde o início dos anos 2000 até hoje na fala, né, de algumas professoras. E essa forte religiosidade também presente. Né? E que se coloca como um grande desafio, porque nós somos seres humanos, né? E nós temos mesmo esses atravessamentos. Então, às vezes, me parece que trabalhar com a formação nessa área é extremamente difícil e a gente tem muito que abandonar aquela ideia de que eu vou reformular o outro, eu vou mudar completamente a cabeça do outro.
né? Mas, se eu fizer, pelo menos ele por um momento, pensar e rever a sua prática, esse já pode ser o início de uma transformação que ela pode ser lenta, mas ela pode ter sido iniciada ali naquele momento de formação, né? Então, é uma coisa que eu penso fortemente como algo a ser trabalhado nas formações da CEMED. Não estamos aqui, né, para fazer essa mudança que vai se dar da noite para o dia, mas dar uma possibilidade de aqui, nesse encontro de 3 horas, de 3 horas e meia, permitir que os nossos professores entrem em contato com os seus preconceitos, com os seus valores, com a sua moral, repense, olhe para a sua educação familiar, reconheça que em determinados momentos eu posso, né, estar usando de violência, que eu posso estar sendo preconceituoso, e a partir daí me incomodar e começar a repensar. Eu sou o Ian, acadêmico de licenciatura em matemática da Universidade do Estado do Amazonas, e no curso a gente tem uma matéria chamada Temas Transversais. E um desses temas é justamente gênero. Eu queria saber, enquanto professor de matemática, como que eu poderia abordar esse tema em sala de aula, até mesmo na própria matéria aqui da faculdade, como eu poderia enriquecer e levar esse conhecimento para os colegas. Que quando o professor disse os temas, quando ele disse gênero, todo mundo ficou, gênero? Como assim? Como é que eu vou falar isso em sala de aula? Sem falar em estatísticas, e de falar uma abordagem mais humana, sem ser tão exato. Eu queria saber se a senhora podia me ajudar nessa questão. Certo, Ian. Então, primeiro, assim, vamos pensar, né? E partindo do princípio também que não existem receitinhas de bolo, né? A tua pergunta, ela me remete novamente ao campo, porque muitas vezes nas formações era o tipo de pergunta que surgia muito das docentes, né, que estão na sala de aula, para as formadoras em sexualidade. E não necessariamente que você vai ter lá no teu conteúdo programático, né, aquele plano de aula, gênero, né? Na verdade, isso surge mesmo, na maior parte das vezes, como um tema transversal, quando você, né, ali passeando pelos corredores da escola, entrando no refeitório, na sala dos professores, você identifica alguma situação, né, que envolve teus alunos e que te chama a atenção, uma piadinha preconceituosa, algo que possa servir de debate, né, para as questões de gênero em sala de aula, um acontecimento dentro da sala de aula, às vezes uma brincadeira que um colega tece com o outro, e que a partir dali você pode usar como gancho para estar conversando com os alunos a respeito, né? Então, te dá, por exemplo, uma ilustração, uma professora da educação infantil, que vinha desenvolvendo um trabalho em sexualidade em sala de aula, principalmente a partir das brincadeiras infantis, um dia, dando sua aula, copiando algo no quadro, ela escuta uma das crianças dizendo para outra que disputavam o mesmo brinquedo: "Ah, seu gay". Aí ela virou: "Epa, que isso? Eu ouvi gay?". Aí eles: "Sim, chamou o fulano de gay". Mas o que é gay? Eram crianças de 4, 5 anos de idade. Ele não sabia responder o que era gay, mas ele percebia que era algo ofensivo, que era pejorativo, né? E aí, a partir daí, ela abriu uma discussão com as crianças, né? Então, você pode se aproveitar, né, disso também, que chega, né, na fala dos próprios alunos. E, por exemplo, você citou aqui o exemplo da questão da estatística. Acho que há algumas estatísticas interessantes a serem trabalhadas, né? Diferença salarial entre homens e mulheres no mercado de trabalho, por exemplo. E, a partir daí, né, a gente discutir essas diferenças hierárquicas, né? Número de negros que entram na faculdade, enfim.
Então, gente, nós agradecemos aqui as perguntas, né, das pessoas que estão aqui conosco, também agradecemos a presença, né, de todos aqui. É muito bacana a gente poder ter esse momento, essa hora de conversa, e agradecemos especialmente a professora Érica. Né? A professora Érica quer dizer, então, as suas palavras finais aí para a gente encerrar esse programa, e já para pensar que daqui a pouco nós estamos fazendo outro, né, porque nós estamos nesse processo, né, de pensar gênero, de pensar diversidade, e nós construímos um conjunto de 3 programas, vamos partir para o terceiro logo, que é justamente para colocar essa discussão em pauta e pensar e avaliar como a universidade tem discutido isso. Então, professora? Bom, então, finalmente, né, e mais uma vez, agradecer a oportunidade, né, acaba sendo sempre uma delícia, né, compartilhar conhecimento, estar aqui com vocês hoje, né, e fazer esse convite, né, de nós pensarmos, né, também esses nossos atravessamentos, a nossa história, né, o que foi constituindo a nossa sexualidade, o que tem nos constituído no momento, porque nós estamos em contínua, né, formação e transformação, e falar dessa importância, né, de se discutir sexualidade na educação. Eu não concebo, né, uma educação que se dá apenas no campo cognitivo. Né? Nós somos pessoas inteiras, né? E essa sexualidade está aqui, está com a gente, está na escola também. Né? E crianças e adolescentes, a todo momento, lembram o educador dessa presença. Né? É bem interessante também, né, que muitas vezes nós, né, nos imbuídos, né, de poder, nós nos achamos no direito, né, do que decidir, sobre o que ser tratado dentro da sala de aula. E que educação de valor não envolveria discussões sobre sexualidade e gênero. No entanto, os sujeitos, né, dessa educação na escola, os alunos, né, crianças e adolescentes, a todo momento, por meio até das suas perguntas em sala de aula, eles mostram o quanto esse assunto está presente e, para eles, é importante. Né? E aí é muito interessante, né, essa professora que eu falava de ciências, né, que recebe um mandato extrajudicial, que é proibida de falar de gênero na feira de ciências. Por que ela resolveu falar? Porque os alunos em sala de aula pediram. Né? Eles queriam. Né? Então, quando a gente fala de sexualidade da criança e do adolescente, a gente insiste, né, em colocar esses sujeitos no lugar de objetos, né, sobre o qual a gente manda e desmanda, tutelar, e, de repente, não presta atenção, né, nas curiosidades, nos questionamentos, né, no desejo desses indivíduos, e a gente só cerceia, só proíbe, né, só critica. Então, que a gente, enquanto educadores, né, repense as nossas posturas e a importância dessa temática. Muito obrigada, Érica. Foi um extremo prazer estar aqui contigo. E, mais do que isso, né, esse trabalho de formiguinha, ele vai semeando em todos nós, né, uma esperança, inclusive, né, de podermos refletir mais, pensar mais, atuar mais. E, assim, resta a gente também agradecer um pouco a esses professores que estão nesse espaço de sala de aula já fazendo um trabalho e fazendo enfrentamentos, né, e fazendo a sua resistência. Então, muito obrigada a todos. Esse foi o 2º programa do Circuito Teses e Ideias. Nós agradecemos a todos vocês. Até a próxima.